Olá, amigos e amigas da TV Araguaia. Estamos iniciando mais um programa Saúde é Tudo. E hoje o tema da nossa entrevista é dermatologia regenerativa. Hoje, com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população já é uma realidade no mundo inteiro. E de acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2018, concluiu-se que a partir de 2039 haverá mais pessoas idosas do que crianças e que em 2060, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Por conta dessa realidade, tem sido natural a conscientização acerca da importância de priorizar um estilo de vida mais saudável e, sobretudo, desempenhar ações que diminuam o impacto do tempo na saúde como um todo. E para falar sobre este assunto, estão aqui conosco nos nossos estúdios o casal médicos dermatologistas conceituadíssimos aqui na nossa capital de Palmas, Dr. Gustavo Alpino e doutora Mariana Alpino. Doutora, seja bem-vinda, doutor, seja bem-vindo ao aqui. Saúde é Tudo. Obrigado. Quero agradecer a vocês pela disponibilidade. Sei que o tempo de vocês é escasso, não é? Vocês durante o dia, é a noite. Eu sei como é que é o trabalho de vocês. E vocês se disponibilizaram a vir aqui participar conosco e para que nós possamos transmitir aqui informações importantíssimas para os nossos telespectadores. Quero dizer que a TV Araguaia, ela atinge os 139 municípios do estado, o Brasil e o mundo, porque nós estamos pela internet. Boa noite a vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser ótimo o nosso papo agora. Não, se vai. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores vão gostar demais. E vocês não saiam aí da frente da tela, viu, gente? Fica na frente do seu celular, na frente do seu computador, porque hoje vão ser, assim, mostrado a vocês todos os procedimentos que hoje existem para a questão do rejuvenescimento. E eu quero aqui começar, então, a nossa entrevista fazendo a primeira pergunta. Vou fazer para os dois, né? Porque os dois realmente trabalham em conjunto, trabalham juntos, né? Verdade. É a Alpino Dermatologia, não é isso? A clínica. Bom, então, doutores, começa então a entrevista perguntando o que é dermatologia regenerativa. Isso vamos dizer que é uma nova fronteira da dermatologia, um conceito bastante novo, né, na nossa área. A dermatologia, ela sempre se pautou por ser uma especialidade clínica e cirúrgica, né? Então, muito dos tratamentos, né, visando o rejuvenescimento eram através de intervenções um pouco mais invasivas, né? E esse conceito veio exatamente para trazer uma melhora da qualidade da pele, mas sem mudar principalmente as características próprias de cada indivíduo, né? A gente passou durante alguns anos assim, tendo exemplos não muito bons de resultados, onde a pessoa procurava a melhora, né, para poder se sentir melhor da fisionomia, mas que acabava exagerando nos procedimentos. Então, a dermatologia regenerativa, ela visa exatamente a pessoa envelhecer bem, mas sem perder as características próprias, né, de cada uma, né? E com cada vez menos risco, porque como são procedimentos geralmente menos invasivos, você diminui o risco de cada um, você diminui o que a gente chama de downtime, que é tempo de recuperação, você mantém a individualidade, você não exagera em procedimentos como repositores de volume, e o paciente ele envelhece com qualidade, por causa dessa longevidade que está associada à melhora da saúde, melhora da alimentação, atividade física. A gente, né, os dermatologistas, os cirurgiões plásticos, através de muita pesquisa, identificaram a necessidade de uma melhora na qualidade da pele. Porque se você aumenta a expectativa de vida, como esse paciente se enxerga no espelho com uma vida saudável, ativa, mas não se reconhecendo? Então, é muito comum o paciente falar assim, doutora, eu não quero transformar, mas se a gente parar friamente para pensar, o envelhecimento ele já transforma. Né? Então, sim, e de uma maneira, muitas vezes, que o paciente não se reconhece. Então, é comum no consultório o paciente chegar e falar assim, doutora, eu me olho no espelho, eu não me vejo, cadê eu? Né? Eu tenho tanta saúde, eu faço atividade física, eu trabalho, eu sou defensora, eu sou juíza, ou eu sou médica, ou eu sou mãe, mas eu me olho e eu falo assim, cadê eu lá atrás? Eu sou tão bem tudo na minha vida, mas e eu comigo? Né? Então, ela veio exatamente para isso, para resgatar essa qualidade de pele, para que o paciente envelheça bem. Exatamente isso, com saúde e natural. Muito bom.
Doutora, o que podemos fazer para tratar os sinais de envelhecimento e ficar com a aparência de pele mais jovial? O que pode ser feito? Tem vários tipos de tratamento, de procedimentos, né? Tem, mas eu acho que o mais importante é um planejamento. Quando o paciente ele tem o seu planejamento de forma bem individual, personalizada, a gente consegue avaliar o tipo de pele, o grau de envelhecimento, qual é a falta que aquela pele está tendo. É a necessidade. É a de cada necessidade, indivíduo. exatamente. Se é uma perda estrutural, porque o envelhecimento ele é individual, vai desde características genéticas, fatores ambientais, hábitos de vida, alimentação. Então, o meu envelhecimento não vai ser igual ao dele, não vai ser igual ao seu. Então, a gente tem que ver se a perda de estrutura é flacidez de pele, é fotoexposição ao longo de uma vida, é uma característica genética de uma pele um pouco mais flácida. Então, o planejamento é a base de todo o tratamento. Eu acho que se a gente for organizar, né, a sequência de fatores, eu acho que a primeira avaliação, né, como você avalia a necessidade desse paciente, é o que vai fazer a diferença no resultado final. Porque se você não avaliar bem, você não vai indicar bem. E isso vai representar, às vezes, um resultado que a pessoa assim, não vai gostar. Exatamente. Então é bem importante mesmo essa primeira avaliação, é entender a necessidade daquele indivíduo. E hoje, com essa questão de internet, os pacientes muitas vezes eles procuram um procedimento. Eu quero agendar, por exemplo, um ultraformer, mas será que esse seria o melhor tratamento para ele? Então o próprio paciente ele se indica, ele executa, porque ele consegue realizar em múltiplos locais, e quando ele chega às vezes em você, que você vai planejar, ele já fez tudo picado sem um resultado. Então, ele tem um investimento, mas ele não tem indicação correta. Às vezes, ele fez um procedimento que não era bom para ele naquele momento, seria posteriormente. Ele deixou de otimizar resultado com associação, naquele momento, de técnicas ideais, e ele não vê um resultado. Então, o planejamento, eu acho que é a base para tudo. E a gente tem várias tecnologias, procedimentos que a gente pode associar, desde lasers a ultrassom microfocado, a procedimentos injetáveis como bioestimuladores, fios. É uma combinação. Hoje a gama de técnicas é muito grande. Então, se elas não forem bem usadas... E bem combinadas. Isso. Acaba que o resultado não aparece, né? É por isso que sempre aqui com os meus convidados, eu sempre digo aos nossos telespectadores, né? Então, antes de tomar qualquer atitude na questão de saúde, procure um profissional, realmente um profissional. Porque a gente sabe que tem vários caminhos que a pessoa pode seguir. Existem os caminhos e os atalhos. Isso. Né? E tem, às vezes vai assim, porque uma colega falou, porque eu fiz isso, porque eu apliquei aquilo e tal, ficou bom e tal. Então, vocês acabaram de ouvir aqui o doutor Alpino, o doutor Gustavo e a doutora Mariana. Então, é importante, antes de fazer qualquer procedimento, procure um profissional, tá? Mas é profissional mesmo, porque a gente sabe que tem especialistas, né, que na realidade não são. Faz um curso de pós-graduação, mas não tem o título de RQE, que é o título que dá, o título de especialização, a qualificação. Não é? É muito então, importante. A gente sabe que aqui tem muito disso. Então, às vezes, a pessoa pode cair numa mão errada. Exatamente. Então, por isso que profissionais, vocês olham antes, tem RQE, podem ir com segurança, tá, gente? Porque isso aí é tudo controlado pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Então, ali comprova realmente que aqueles profissionais são especialistas naquela área. Tá certo? São muitos anos de estudo. Tem autoridade para poder, né? Todo procedimento, ele tem... procedimento. Hoje a gente estava até conversando que todo procedimento, ele tem uma ciência por trás. Ele tem estudo científico. A gente tem feito muitas atualizações. A gente brinca e fala que estava reprimido por causa da pandemia, né? Então, a cada 15, 20 dias a gente está viajando e atualizando. Por quê? Muda. E tudo tem que ser baseado em ciência, baseado em estudo, baseado em resultados através de estudo para que aumente a segurança, porque isso é muito importante. A gente vê muita complicação. Hoje a gente acabou sendo uma referência de atender as complicações que acontecem no estado. Então tem muita coisa que vem para a gente que quando a gente olha é erro de produto, é erro de técnica, porque intercorrências podem acontecer. É que eu brinco com o paciente, atravessar uma rua já é um risco. Então todos os procedimentos têm algum grau de risco pequeno ou grande. Mas se você faz com profissionais que têm o conhecimento técnico e a formação para isso, você já diminui.
E o que a gente tem visto aí, às vezes, exageros, planos errados de aplicação, indicações erradas. Então, acontece, e acontece mesmo. E às vezes a pessoa procura para melhorar e faz piorar. Piorando, exatamente. Às vezes vai fazer uma aplicação de Botox, por exemplo, exagera no Botox, que deforma o rosto da pessoa. E você corrigir o que foi feito. E para corrigir o que foi feito. É muito mais difícil você começar complexo. Certo desde o início. Na verdade, não é difícil. Não é somente difícil. É difícil e é muito mais caro. Muito mais custoso, né? Muito mais oneroso para o paciente, porque às vezes a gente tem que associar tanta coisa para conseguir minimizar sem piorar. E um custo emocional e financeiro. Exatamente. E a gente vê no dia a dia aí, né? Sim. Tá nas emissoras de TV abertas. Sim. Aí, né? Caso de cirurgia plástica mal feita, caso Exatamente. de aplicação de Botox mal feita Sim. e tal. Preenchedores e laser, é bem complexo. Hoje a oferta é muito ampla, né? Então, é muito sedutora, né? Sedutora. E os valores também são irreais. Então, muitas vezes, o paciente ele vai pelo um custo de um investimento mais barato, mas uma vez eu escutei um ditado que eu achei bem interessante. Caro, né? Falou que assim, alguém vai pagar a conta. Não tem, Justamente. até restaurante popular, o cliente entra pagando R$1, ele está pagando a conta dele. Justamente. Então, assim, alguém vai pagar a conta. Então, é o tipo de barato que sai caro, porque quem está executando não vai pagar para aquele paciente que está entrando fazer tão barato. Então, alguma coisa vai estar diferente naquele contexto, né? Com certeza. É perigoso, é um risco. Doutora, qual a idade certa para se começar a cuidar, né? A ter esse cuidado com a pele? Então, eu vou falar que a gente vive na realidade. Eu acho que na adolescência é o primeiro contato que geralmente se tem com skincare, né? Porque que começa geralmente a está ligado muito aos quadros de acne, né? Início da puberdade, né? Então, ali é quando 16 a gente... anos, 17 anos, Até né? antes, 14, 15 anos. Eu, quando era moleque, também começou as espinhas. Exatamente. Então, geralmente, nessa fase, é o primeiro contato que a pessoa tem com uma necessidade mais diária de se cuidar, De cuidados. Né? E se você consegue começar uma rotina nessa fase... É muito mais fácil a adaptação na vida adulta, porque a gente só vai trocando. Entra um tratamento para acne, que os ácidos para acne, muitas vezes derivados de ácido retinóico, já tem uma ação rejuvenescedora. Então, aquele paciente que já começa desde adolescente tratando, ele já vai envelhecer um pouquinho menos. Então, certeza, a gente brinca, fala que na adolescência... A qualidade da pele já é melhor, né? Com certeza, já está cuidando, né? Já começa cedo, com a obrigação, né? a responsabilidade do protetor solar. Exatamente. A conscientização da proteção solar. Mas para o rejuvenescimento mesmo, eu acho que nessa faixa de 22 a 25 anos, os primeiros sinaizinhos começam a aparecer. É a hora que você começar a poupar o seu colágeno nessa faixa dos 25... Você vai ter um envelhecimento com muito mais tranquilidade. E é onde entra exatamente o tema de hoje, né? Nessa questão da regeneração. O objetivo, né, dessa fronteira que está se abrindo aí é você fazer procedimentos que mantenham a qualidade da pele saudável, o mais próximo possível de uma idade biológica anterior. Exatamente. Então, a idade cronológica, ela vai progredindo, isso é inevitável. Só que quanto mais coisas você puder fazer, mantendo a sua característica, mas que mantenha a pele saudável, é muito interessante, porque pacientes que já faz isso há muito tempo, ou então começam a fazer a partir de uma certa idade, a hora que ele se olha numa foto, por exemplo, às vezes 5 anos após ele ter começado a fazer... Ele às vezes ele se surpreende, porque ele às vezes está melhor 5 anos mais velho do que o passado. Isso é muito impressionante, é impressionante isso. Eu queria voltar a ter meus 25 anos para poder começar. Então, é mais fácil começar do que resgatar. Justamente. Né? Então, é um alerta que eu dou para quem está nessa faixa dos 25 anos de idade. Comece a cuidar do seu colágeno, da qualidade da sua pele. E às vezes é um cuidado básico. Né? Com um bom sabonete, um bom creme à noite, um bom protetor solar. Às vezes um custo pequeno. Às vezes uma sessão por ano de ultraformer, ou então de um laser, e que você já vai mantendo, já vai poupando aquele colágeno para que vá acompanhando o envelhecimento biológico, né? Sem você ter aquele envelhecimento realmente do tempo, né? Certo. Bom, gente, já a produção aqui já deu um toque. Infelizmente, nós vamos ter que ir para o nosso intervalo comercial. Tá certo. A empresa também precisa faturar um pouquinho, né, gente? Mas, olha, não saiam daí. Nos aguardem. Em 2 minutos estaremos de volta e vamos continuar conversando aqui com a doutora Mariana e o doutor Gustavo Alpino. Não saia daí.
Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Estamos de volta com Saúde é Tudo. E hoje o nosso programa tem o tema Dermatologia Regenerativa. E os nossos convidados de hoje é o casal de médicos dermatologistas, doutora Mariana Alpino e doutor Gustavo Alpino. Nós estamos falando aqui, então, de dermatologia regenerativa. Nós estamos voltando do intervalo, né, doutores? Então, vamos dar continuidade. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, porque muitas pessoas têm medo de procedimentos estéticos, né? Pois se deparam com rostos assim, artificiais, né? Transformados. Né? Que orientação vocês dão para quem tem esse tipo de receio, quem tem esse receio? Qual a dica? A gente vai voltar um pouco na nossa conversa do primeiro bloco. Primeira coisa, avaliar bem o paciente, entender a necessidade daquele paciente, daquele indivíduo. A partir daí é a relação médico-paciente, é o paciente entender o que está sendo proposto para ele. Isso também é fundamental. Não é bom, né, o médico, né, tomar uma decisão sem que o paciente entenda o porquê daquilo. Isso para mim é fundamental. Sem essa conversa franca, esse entendimento, é muito difícil a gente conseguir entregar um bom resultado. Porque senão você não consegue alinhar a expectativa do paciente ao que você realmente vai executar, né? Então, esse ponto, assim, antes da execução, né, na minha opinião, ele é fundamental. A partir desse momento que você tem a confiança do que você indicou, né, e o paciente tem a confiança no que ele vai receber, aí daí a gente entra exatamente para a execução, né? Onde a gente vai entregar para o paciente assim, o que realmente ele precisa. Então, esse medo do exagero passa um pouco por isso, por essa falta de confiança, por excesso de produto, né? Porque muita gente está acostumado, ou então acaba assim, linkando, né, um bom resultado à quantidade. E nem sempre assim, é a quantidade que vai trazer o bom resultado. Porque até uma das características da dermatologia regenerativa é você gerar um trauma naquela região para que a pele ela se reestruture, faça o que a gente chama de neocolagênese e produza um colágeno bom que é a estrutura da pele. Então, isso pode ser feito através de vários métodos. E a gente precisa, muitas vezes, aguardar um resultado. Então, esse tempo de espera faz com que o resultado seja natural e não fique em excesso. Eu brinco muito com o paciente, eu falo que agora a gente está casando. É um casamento. Então, eu preciso, durante 3 meses, aguardar o resultado de um ultraformer, de um fotona, ou de um outro procedimento, de um bioestimulador, ou de fios de estímulo de colágeno, ou fios de lifting, para a gente ver qual vai ser o próximo passo. Então, essa questão da consulta prévia é fundamental, porque a gente vai entender qual é a sua urgência. Eu tenho um casamento daqui 3 meses. Bom, então o nosso caminho tem que ser por aqui. Não, eu quero tratar a minha qualidade de pele. Então, dá para ser um pouquinho mais devagar. Então, a gente vai melhorando a qualidade de pele para depois mexer em estrutura. Para que isso não aconteça. Igual eu falei no primeiro bloco, a gente vive uma era de imediatismo. Você joga no Instagram, você joga no Google, sai tudo em 2 segundos de resposta. E o tratamento dermatológico bem realizado, ele não é um tratamento de 1 minuto, 1 minuto, 2 minutos. Ele é um tratamento, às vezes, de anos. Uma vez eu atendi uma paciente que falou assim, doutora, eu fiquei viúva, mas eu quero casar, eu quero ter um companheiro para minha vida. E eu quero estar bem para o Natal. Isso era mais ou menos mês de maio. Eu falei, ela tinha já quase 60 anos. Eu falei, mas eu vou te deixar bem para o Natal do ano que vem. O Natal desse ano, você vai estar melhor, mas bem, do jeito que você quer, para o Natal do ano que vem. Então, ela ficou me olhando e, realmente, é para o Natal do ano que vem. E ela já noivou e vai casar. Maravilha! Então, assim, a gente tem que respeitar para não cair no excesso. De maturação do que vai sendo feito, né? Aguarda, porque quando você tenta fazer tudo, eu vou fazer um preenchimento com ácido hialurônico com 20 seringas. Para quê?
Às vezes você melhora a qualidade de pele, você deixa essa pele mais espessa, você faz pontos de projeção em áreas que aquele paciente perdeu, você levanta com fio, você não volumizou aquele paciente. Demora? Demora. A gente vai ter um caminho aí de 3, 4 meses, mas não fica desse jeito. Então, acho que o caminho do paciente que tem receio, esse paciente já é prudente, porque ele não realizou. Então, vá no especialista que domine a técnica, que saiba o que está fazendo e se planeja. Tire suas dúvidas, né? É o que nós falamos, né? No bloco Exatamente. anterior, né? Procure um especialista Exatamente, mesmo, né? exatamente. Tá certo. E o Botox é uma alternativa para rejuvenescimento? Acho que o Botox É o mais simples, né? Ele é a porta de entrada do paciente. É a porta de entrada para os Mas demais, ele é o que né? menos rejuvenesce a longo prazo. Ele relaxa a musculatura, mas ele é efeito terapêutico de qualidade de pele, né? Ele Não faz é foco- parte. Ele vai atuar principalmente, Ruga só para dinâmica. ilustrar, em marca de movimento, de expressão, Isso. né? Certo. Geralmente ele é usado principalmente no início, assim, principalmente quando o paciente quer fazer o botox preventivo Isso. no terço superior da face, né? Que é o pezinho de galinha. É o pé de galinha, essa paciente ruguinha que dá jovem, aqui na testa. Exatamente. Mas isso que Aí usa o isso. Botox. Daí você pode ir evoluindo para outras áreas da face, É. de acordo com a necessidade. Ele sempre vai fazer parte do plano de tratamento, mas não é só ele. Se a gente já tem quebra de pele, né, vamos falar assim, aquela marca já funda, ele relaxa a musculatura para você não contrair, mas ele não tira a marca. Então a gente tem que associar. Agora para aquele paciente que já tem uma rotina de skincare desde os 16, chegou nos 21, 22, começa a ter uma marquinha, 23 e não quer progredir, aí ele já entra como linha realmente de tratamento. Ah, entendi. Bom, doutores, né? O que é e como funciona o tratamento de reestruturação facial, né, que tem sido apresentado aí nos consultórios de dermatologia? Como é que funciona São esse os tratamento? pilares, né? Quer falar Acho sobre que os é pilares? fundamental entender quais são esses 4 pilares aí. Acho que a Mari pode comentar. O nosso processo de envelhecimento, eu vou falar para que entendam, é como se a gente tem que imaginar um sanduíche. O pão São de as baixo, camadas as camadas da da pele, né? O pão de baixo seria o osso. A gente tem um processo de envelhecimento que o osso envelhece. Se a gente pegar um paciente idoso, a gente vai ver que a abertura ocular dele é maior, a região perioral também é maior, porque a gente vai perdendo essa estrutura facial que é responsável por essa queda da face. Então, o osso envelhece. Em cima do osso tem um músculo que vai sofrendo também um processo de perda do colágeno que tem numa pelezinha em volta dele e ele vai amolecendo, ele vai caindo. E em cima é toda a pele, gordura e pele, que cai também. Então eu preciso abordar a pele em todas as camadas, que são os 4 pilares. Eu tenho uma perda de estrutura, o rosto caiu, eu tenho que às vezes usar o ácido hialurônico para repor a estrutura em alguns pontos. Eu tenho que trabalhar a qualidade de pele com os bioestimuladores, Ultraformer, que seria o segundo pilar, produção de colágeno. O terceiro pilar aí entra a questão das rugas dinâmicas, o uso do Botox, e o quarto pilar, a qualidade da pele, que aí entram os lasers mais Porque aí de você estímulo vai de atuar colágeno. na parte mais externa Mais da externa. Então a gente trabalhou o bloco. Perda estrutural, lá no osso, o ácido hialurônico. Perda de colágeno, Ultraformer, bioestimuladores, pele profunda, vamos entender assim. E superficial, os lasers. Então, a gente tratou em bloco. Certo. Esse seria... Basicamente, as áreas que teriam que atuar para manter uma pele saudável. Saudável. Por claro isso que é varia, harmonia. E isso varia de Entendeu? paciente para paciente. Então, a reestruturação é quando você reestrutura toda a pele. E a harmonização, que muitas vezes foi falado no passado como harmonização facial. exagero, a gente tem que entender que a harmonização é uma harmonia, um equilíbrio. Quando eu tenho um equilíbrio de estrutura e qualidade de pele, eu tenho uma pele harmônica. Então, eu não preciso exagerar para ter uma harmonia. Não, a harmonia eu tenho uma cor da pele boa, uma qualidade de pele boa, as estruturas boas, contorno bom, saúde da pele. Então, isso seria uma reestruturação com harmonia. Maravilha. Bom, além de rejuvenescimento, quais são os tratamentos que mais procurados na clínica de vocês? Que as pessoas procuram mais. O Botox ainda, talvez por ser mais simples, né? Ainda é o procedimento, acho que no mundo, mais realizado, né? E depois você tem, hoje a tecnologia entrou com muita força, né? Os aparelhos, né? As máquinas que a gente tem no consultório. E é interessante porque, assim, como a gente já atua há muito tempo, né? A gente acompanhou um pouco a evolução, né? Então,
as máquinas mais antigas, às vezes elas ficavam devendo no resultado, né? A gente tem percebido que nos últimos anos, né, elas evoluíram bastante e hoje o que a gente espera da entrega de um equipamento é bem próximo do ideal e com muita segurança, né? Então, talvez toxina, tecnologia e como o ácido hialurônico, os bioestimuladores, assim, esse mix. Os fios, né? Os fios ganharam muito espaço nos últimos anos. Então, existe um mix de ele produtos. faz um lifting facial sem volumizar, que é o que o paciente quer. Ele quer se sentir em pé. Né? Então, quando você associa bioestimulador, tecnologia e fio de sustentação, é absorvível, né? Não é o permanente, a pele fica perfeita. Então, hoje tem uma gama de tratamentos, né? Que o paciente ele consegue ver um resultado e fugir de uma cirurgia. Não existe um tratamento que se sobressaia, né? A outro. Porque, como a Mariana explicou a questão das camadas, então, assim, cada um vai atuar numa fase diferente, né? Então, é bem equilibrado, né? Isso no dia a dia do consultório, entendeu? É bem bonito. É bem bonito entender que hoje a gente pode livrar aquele paciente de um procedimento cirúrgico. Hoje eu até fiz uma pergunta para minha paciente, eu falei assim, você tem pretensão de fazer cirurgia plástica? Ela tem uma faixa de 40 e poucos anos. Quando você tiver 60, não tem. Eu falei, então, eu preciso que você entenda que a gente vai ter que tratar muito a sua pele para você não ir. Eu não tenho pretensão de fazer cirurgia plástica. Então, eu sou uma paciente cri-cri. Ele já me conhece. Então, Gustavo assim, cuida direitinho, ele né? cuida, ele direitinho, cuida né? da qualidade da pele. Ai de mim se não cuidar. Pois é. Então, assim, porque eu não tenho pretensão, não é o meu objetivo. Agora, pode ser que eu precise? Pode. Mas se eu tentar não precisar, é melhor. Ou mesmo que eu precise, a minha pele vai estar melhor. Então, o resultado também de uma cirurgia vai ser melhor. Agora, aquela paciente falou assim, não, doutora, para mim tanto faz, eu quero coisa prática, daqui 5 anos eu vou operar. Então, a gente vai tratar, vai manter essa pele boa para um resultado legal de cirurgia, mas a gente não precisa investir tanto, né? Então, ter isso muito determinado. Eu quero operar. É um caminho. Não, eu não quero. Quero tentar realmente fugir, porque a tecnologia está aí para isso, a dermatologia regenerativa está aí para isso. Então, entender o paciente. Entendido. Bom, em 2018, a senhora foi destaque em vários sites de notícias, né? E de saúde. A exemplo do noticiado do Marie Claire. Marie Claire, sucesso após realizar 4 procedimentos estéticos na ex-BBB, né, a Fanny Pacheco. Isso. Um tratamento sem intervenção cirúrgica. Sim. Né? Gostaria que a senhora comentasse como funciona o mapeamento facial, né, que a senhora utilizou no caso da ex-BBB e que tornou o resultado natural e satisfatório. Então, a Fanny tinha passado por um processo de perda de peso muito intensa e com isso a flacidez e aquela questão de olhar no espelho e não se reconhecer. A gente tem que entender que quando você ganha peso, se ganha gordura também em face. E quando se perde peso, se perde gordura da face. Mas aquela pele muitas vezes não retrai como deveria e fica um grau de flacidez e perda de estrutura. No caso dela, foi uma combinação de tecnologia, bioestimulador na época e preenchimento com ácido hialurônico. Nessa época estava muito em alta a gente fazer todo o trabalho de contorno facial, até com uma técnica que se usava há alguns anos atrás, que era o MD Codes. Então, nela a gente associou toxina botulínica, essa técnica MD Codes, mas sempre com equilíbrio, mesmo sendo uma técnica em que basicamente o tratamento era ácido hialurônico. Eu nunca trabalhei com volumes excessivos, eu falei para ela até na época, eu falei menos é mais, e qualidade de pele. Então, foi isso que a gente fez naquele momento e que ela mantém até hoje. Ela vem todo ano. Todo ano. Todo ano. Tá agora já fazer a manutenção. Ela veio final de setembro, né, do ano passado, e agora a gente já está conversando que ela já está vindo de novo. E em relação a essa questão, né, do mapeamento, né, o que acontece? Existem formatos de rosto, né, assim, são 4 a princípio, assim, né, basicamente falando, né. Então é importante você identificar o formato do rosto da paciente, né, e dentro de cada formato da face, né, existem métricas, medições onde faz a face ser mais ou menos harmônica, né? Então, e até como vai envelhecer. A gente já tem uma previsão de como aquele paciente vai envelhecer pelo formato da face, pelo formato você consegue da face. entender qual vai ser o processo de envelhecimento, né? Então, esse mapeamento que você perguntou é um pouco levado em consideração o formato, né? Como naquela idade aquele rosto se comporta
E aí, o planejamento é feito mediante isso, para você Sim. otimizar os resultados. Porque um dos erros que acontece muitas vezes, que você citou sobre a questão da transformação, é muitas vezes o paciente ter um rosto, por exemplo, oval, ou um rosto mais arredondado, e querer ficar com um rosto angulado. Extremamente angulado, né? Que é um rosto um pouco mais masculinizado, que é bonito. Só que se você não tem esse formato, você quer transformar o seu rosto nesse formato, às vezes o resultado final não fica harmônico. Exatamente. Não fica bonito de se ver, né? Por isso que a gente volta lá atrás. A base de tudo é o planejamento. A base de tudo é um casamento. Então, não é essa procura, eu quero fazer um fotona, liga aqui, liga ali, liga lá, vamos ver onde é mais barato. Não. Eu quero fazer... Não é assim, né? Então, a gente tem que entender que é um conjunto, tudo anda junto para ter uma harmonia. Com certeza. Bom, nós vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos daqui a 2 minutos. Vocês, telespectadores, não saiam aí da frente do seu computador, do seu smartphone. Fique acompanhando, porque voltamos já já com a doutora Mariana Alpino e o doutor Gustavo Alpino. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Estamos de volta com o programa Saúde é Tudo. E hoje o nosso bate-papo aqui é com os doutores, doutor Gustavo Alpino e doutora Mariana Alpino, casal de médicos dermatologistas, né, são conceituadíssimos aqui na nossa cidade de Palmas. E hoje nós estamos falando sobre dermatologia regenerativa. Doutores, voltando então ao nosso bate-papo, a nossa entrevista, a dermatologia... Antigamente, né, o pessoal procurava muito uma questão assim, facial, né, para cuidar do rosto, da pele do rosto. E hoje parece que assim, a tendência hoje, né, é que o corpo seria uma nova face da coisa, né? Então não fica só hoje no rosto, na face, mas aí vai para o abdômen, para os glúteos. A mesma evolução de envelhecimento, né, que ocorre na face, a gente também vai sentir isso no corpo, né? Então, a questão da flacidez, da gordura localizada, né? São situações que também incomodam o paciente. Antigamente, né? Esse tratamento era mais com cirurgião plástico, não era? Sim. Só com intervenções mais invasivas. E agora, com a dermatologia, são menos invasivas. Exatamente, né? porque quando você tem pequenas correções, você não precisa mais recorrer à plástica para deixar uma cicatriz. A gente consegue, de forma, em consultório, melhorar. A gente está falando de pequenas correções, né? Então, é muito importante o paciente entender isso. Tem coisas que estão ao nosso alcance e tem coisas que a gente vai avaliar e vai falar, olha, isso realmente tem indicação de uma cirurgia plástica. E, às vezes, o paciente, ele malha, ele tem um hábito de vida saudável, mas ele tem aquela barriguinha ainda meio caidinha, aquele umbiguinho triste, aquele bumbum que, por mais que malhe, ele não tem um contorno muito bem definido, porque a gente tem que entender que a atividade física, a musculação, ela trata músculo, mas não a pele, isso é importante. A pele, por mais que você malhe, você vai ter uma melhora na qualidade da pele. O bumbum, por exemplo, se a gente for falar de glúteo, ele vai subir pela projeção do glúteo, mas a gente não consegue aumentar volume, desenhar esse bumbum. Então, dentro desse link, foi melhorando essa questão de contorno corporal também com, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno para melhorar a flacidez de abdômen de glúteo, próprio Ultraformer, que também trata a flacidez de abdômen, e agora que a gente ainda brinca que o bumbum é a nova face, porque a gente consegue, em consultório, melhorar a projeção do bumbum, o desenho, deixar ele mais arredondado, mais empinadinho, com preenchimento de glúteo com ácido hialurônico, que é seguro, feito em consultório.
É um procedimento doutora, praticamente seria isso indolor, aí? exatamente. É um procedimento que é feito em consultório, o paciente acordado, a gente faz só um botãozinho anestésico e preenche para melhorar o contorno, o desenho e a projeção. Isso dói, doutora? Estou vendo Não. ali a injeção, a agulha. Não dói. Você vê que a paciente ela está bem tranquila conversando, inclusive. Não sente nada. Não dói. Tem alguns cuidados no pós, aí um exemplo, por exemplo, da marcação. A gente pode trabalhar tanto a parte de projeção, como também aquela depressão que tem na lateral dele. Às vezes a mulher tem aquilo muito afundado. E uma outra coisa importante que é feita em homens também. O homem também faz? Exatamente, na melhora corporal. Então, não é só limitado às mulheres. É importante entender que hoje, na evolução, os homens também têm procurado não só o rejuvenescimento facial, como o corporal. Então, esse seria o lifting de glúteo com ácido hialurônico. Maravilha. Bom, e nós aqui, durante o nosso bate-papo, aqui, a nossa conversa, falamos de vários procedimentos, né? Como ZAI, Ultraforma, Isso, Fotona. Perguntar para a nossa técnica aqui, né? Técnica, nós temos aí vídeos dos procedimentos, Fotona, Ultraformer, ZAI. Se você puder colocar para gente. Já tem um na tela aí. Esse aí é um exemplo. Esse é o Fotona, né? Isso. Só para exemplificar, essa bolinha vermelha é a luz que é emitida pelo laser. Essa luz, a hora que ela tem contato com a pele, ela tem alvos dentro da pele. No caso especificamente dessa ponteira, ele vai tratar os pigmentos da pele. Essa outra ponteira, por exemplo, é para rejuvenescer, melhorar a qualidade da pele, melhorar cicatrizes. Então é um laser... aquelas pintas que tem, com isso aí tira também. Exatamente. É um dos tratamentos ao fotona. Porque a hora que a luz ela interage com o tecido, ela vai buscar exatamente esse tipo de pigmento, que é esse alvo que a gente está falando. Então esse fotona é para a gente tratar essa pigmentação. Ele trata, por exemplo, remoção de tatuagem. Tatuagem também. Que antigamente não tinha. Falavam que não tinha como tirar, exatamente. Né? Então, o Fotona Starwalker, ele remove tatuagem, ele remove aquelas micropigmentações de sobrancelha, de lábio, que o paciente faz e se arrepende. Ele remove faz parte de um dos... ele é um dos protocolos de tratamento de uma doença muito complexa, que é o melasma, que dá manchas marrons no rosto. Ele não é milagroso, mas ele ajuda muito, né, a pessoa ter um resultado melhor, né? Porque ele não gera calor, então ele consegue clarear a pele por velocidade, né? A ação dele é por velocidade. Então ele foi considerado a Ferrari dos lasers em matéria de tecnologia, porque ele é um laser muito seguro para lesões de pele, desde branca até peles negras. Então, ele trata cicatriz, poros dilatados, vasos, rejuvenescimento, um dos principais tratamentos para rejuvenescimento. Então, ele é uma plataforma em que a gente calibra a plataforma de acordo com cada paciente também. Lá na clínica, a gente tem esse cuidado, né? Todo o tratamento, ele passa pela nossa programação. A Fotona, se for executado pelo Dr. Gustavo, às vezes dependendo da profundidade, ou se for... executado pela pessoa responsável por essa área, o protocolo sai de dentro da nossa sala. Não existe aquela receitinha que é tudo igual para todo mundo, né? Então, isso é uma das seguranças e que aumenta também a taxa de resposta dos nossos pacientes, né? Certo. Aí tem um outro, que é o Ultraformer, que a gente pode falar, Ultraformer. Técnica Ultraformer, você tem aí? Aí, ó. Esse é o novo, essa equipe técnica nossa aqui é formidável. Essa é uma das máquinas mais atuais no mercado hoje, de ultrassom microfocado. Essa é a nossa paixão atual, né? Esse serve, ele faz o quê? Então, só para entender, né? O ultrassom é uma onda, né? Isso. Ele não é laser. Ele não é luz. Então, a gente conhece ultrassom de exame, né? De exame, fazer ultrassom. Então, o que essa tecnologia é? Na verdade, ele é um ultrassom, a mesma onda do ultrassom, só que concentrada. Isso gera o quê? Isso gera um aquecimento da parte interna da pele. E pontos de coagulação, né? Exatamente. Então, você produz pontos de coagulação e essas ponteiras, essa aí, por exemplo, é a ponteira 4,5. Existem várias profundidades diferentes. Desde ponteiras mais profundas para o corpo, para gordura, até ponteiras mais superficiais para a pele mais fina, por exemplo, perto da área dos olhos e tal. Então, ele consegue chegar até praticamente a musculatura e você provoca pontos de coagulação da musculatura até a superfície da pele. Então, esse processo de aquecimento de coagulação
tem um efeito biológico de regenerar e O contrair o colágeno. colágeno. Entendi. Então você consegue melhorar muito a flacidez da pele Isso. e até mesmo dissolver algumas áreas de gordura mais localizadas. Isso, então a também. gente consegue contornar uma face, melhorar a papada, trabalhar o lifting de terço inferior da face, daqueles pacientes que têm rosto muito pesado, começa a sentir a pele caindo, a gente Caindo, consegue puxa, né? puxar, levantar a sobrancelha, arquear. Lógico que dentro das limitações de todos os procedimentos, né? Às vezes a gente tem que associar, mas ele é um procedimento hoje muito procurado, de forma até espontânea, como eu falei, porque uma amiga vê que a amiga fez e viu o resultado. Agora, é muito importante, como o Gustavo falou, ele tem múltiplas ponteiras. E esse método, tecnologia nova, essa tecnologia Ultraformer MPT é a mais recente. Ela trabalha também de um modo diferente. Então, a mesma ponteira, essa 4,5, eu posso usar no modo normal, que era comparável ao modo antigo, a outra plataforma, ou no modo MPT. Então, também é um tratamento personalizado. Então, às vezes me assusta quando o paciente fala assim, eu fiz Ultraformer, liguei e marquei lá na clínica X. Porque foi usado um tratamento padrão. Talvez não fosse o mais É isso indicado que a para gente aquele caiu. Para indivíduo. aquele paciente, ele usou, vai ter uma melhora? Vai, mas ele investiu. Será que essa melhora não poderia ter sido maior? A combinação de ponteiras, a gente tem 4 ponteiras microfocadas e 4 macrofocadas, né? E mais 3 busters. Então, são múltiplas ponteiras com modos diferentes de aplicar, energia diferentes. Então, assim, é uma infinidade de tratamento que vai ser personalizado. O meu tratamento já não seria igual ao dele. Então, é uma tecnologia que entrega muito, mas tem que ser explorada realmente de forma bem individual. E tem sido a paixão, até para corporal, por exemplo, gordurinha de sutiã, abdômen, até alopecia androgenética, já tem estudos comprovados que é aquela queda de cabelo de origem familiar, de resultados com Ultraformer. Então, é bem interessante a amplitude de tratamentos com ele, né? Tá certo, muito bom. E tem o E Zai. tem o Zai, né? Tem o Que Zai nós Laser, falamos que é aqui o sobre o Dual Zai. Mode, Que é uma outra Técnica, plataforma. tem o Zai aí pra gente. Colocar aí na tela. Aí. Então, esse, Obrigado, técnica. esse já é um outro tipo de laser. Ah. Então, esse furinho que dá para observar conforme ele vai sendo disparado, ele penetra mesmo na pele como se fosse uma agulha, só que na verdade é uma luz. E lá dentro da pele, ele produz um processo inflamatório. E essa regeneração que esse processo produz é o que melhora a qualidade da pele. Também para estria, para rejuvenescimento, para flacidez. Então, E isso é tudo indolor, né? Não, Não. Ou sente dor. a Algum gente tipo de faz o bloqueio do paciente, né? Mas tem um desconforto, vamos É, falar desconforto. assim. Mas O é um laser, desconforto para consultório, é tolerável. O laser gera um pouco de desconforto, mas é suportável, mas não é indolor, não. E na hora da aplicação, principalmente. Usar ele gera um desconforto, Mas o paciente tem que estar O paciente chega meia hora antes, é toda feita uma preparação Tem com todo um anestésico, protocolo, né? Então, assim, para não tentar é, minimizar bem essa dor, esse não desconforto. é simplesmente chegar, deitar e fazer o procedimento. Lógico, E vai ainda fazer a tem, avaliação dele. exatamente. E ainda tem uma outra plataforma que a gente não tem o vídeo, que é o laser de CO2. Esse laser já é um laser que a gente chama de laser ablativo. Ele é realmente assim, aquela paciente com fotoenvelhecimento mais avançado e quer ter uma nova pele, né? Aí esse é um pouco mais agressivo, geralmente a gente faz uma sessão a cada 6 meses, ou o paciente também que tem uma cicatriz de acne muito profunda. Aí esse paciente ele tem que ficar realmente assim, fora do sol, com alguns cuidados maiores durante os primeiros Tem que se 4 ou ausentar das 5 atividades, às dias. vezes, do dia a dia, né? Durante pelo Ele é menos 4, considerado 5 dias. um laser mais cirúrgico, assim, porque ele remove realmente toda a epiderme, mas a pele, quando nasce novamente, fica maravilhosa. Então, ele é para envelhecimento mais Por isso que é importante intenso. a conversa inicial, a avaliação, É. entender qual o Pra perfil do avaliar, paciente. ver Exatamente. O que ele precisa, na verdade, né? Exatamente. E o que ele está disposto realmente a passar para atingir aquele resultado. Qual o né? grau de dor dele? Ele é uma pessoa mais tolerável? Ele é menos tolerável como eu, né? Porque eu não sou tolerável. Então, Coitado. Isso não quer dizer que O vai Gustavo ter... sofre lá, Ele né, sofre, Gustavo? ele Não vai fala ter- que eu sou paciente dele, que ele me aguenta, porque nenhum outro médico ia me aguentar, não. Então, é dentro desse contexto que a gente acaba orientando o paciente. É exercer a dermatologia com responsabilidade, é exercer os procedimentos com responsabilidade. São procedimentos que, como eu falei bem no início, existe um grau de risco que a gente pode aumentar ou diminuir, né? Então, acho que é dentro disso que se você tem um conhecimento anatômico, se você tem um conhecimento técnico, se você domina o produto que você vai usar, o aparelho, você sabe planejar,
você consegue executar um procedimento com mínimo de risco para aquele paciente, menor risco de complicação. E saber o mais importante é reverter a complicação, porque isso ainda acontece. Muitas vezes a gente vê as complicações acontecendo, a pessoa não sabe reverter e manda para o médico. Entendi. Então, assim, se você executa, você tem que saber reverter qualquer tipo de complicação, que pode acontecer. Eu não estou isenta disso, nem o Gustavo, né? Mas como tratar isso? Tá certo. Bom, e depois dessa nossa conversa, desse bate-papo, dessas informações que vocês repassaram para os nossos telespectadores, fala para a gente, de repente, tem algum telespectador ou uma telespectadora que quer consultar com vocês. Então, gostaria que vocês falassem onde fica a clínica, né? Isso. Alpino Dermatologia. Dermatologia. Fale para os nossos telespectadores. Será um prazer recebê-los, né? Com Fica no certeza. Espaço Médico, desde que a gente está em Palmas há 16 anos. 16 anos já em E a Palmas. gente foi ampliando lá e hoje a gente conta com um braço da Alpino Dermatologia, que é a Oesthetic, né? Que faz parte do Grupo Alpino, que é a nossa clínica de estética. Então, a gente tem depilação a laser, que também é o queridinho, né? É o nosso laser. Então, fica no Espaço Médico, no segundo andar. No segundo andar. Isso. Bom, bate-papo foi muito bom. Ótimo. Não é? Infelizmente, o nosso tempo esgotou. Viu como é que é rapidinho? Sim, Né? é rápido. Gente, Passa quando o voando. assunto, né, é Flui, interessante, né? é importante, flui, então Sim. você nem vê a hora passar. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer ao doutor Gustavo, à doutora Mariana, pela presença aqui, né, por disponibilizar o tempo de vocês para poder participar aqui conosco do nosso programa Saúde é Tudo. E o programa Saúde é Tudo está de portas abertas para vocês. Tá? Quando vocês tiverem alguma novidade, alguma nova tendência e quiserem vir aqui, as portas estão abertas para vocês. Ótimo, e eu virei com uma blusa de outra cor, porque hoje eu literalmente integrei ao cenário. Mas falando em colágeno, a gente tem que integrar o colágeno à pele. Então tá tudo integrado por aí. Integrou tudo, né, Integrei doutora? tudo, Fez parte do cenário também. Próxima vez eu venho com outra cor. Fiz parte do cenário. Bom, meus amigos, eu agradeço a vocês pela audiência, né? Espero vocês no nosso próximo programa. Então, nós estamos indo embora, infelizmente, mas voltamos, tá? Amanhã, às 18h30, às 19h30. Fiquem com Deus e um grande abraço.